Oi, pessoal. Sou médico intensivista e emergencista e tenho aproximadamente 10 anos de experiência em ultrassom point of care ou à beira-leito e principalmente em ultrassonografia pulmonar. Gostaria de compartilhar minha experiência e minhas impressões pessoais sobre o uso do ultrassom pulmonar nos pacientes com suspeita de ou com Covid-19, inclusive em casos confirmados e atendidos por mim. No Blue Protocol, que a gente está mais acostumado, a queixa de espineia intensa ou sinais de insuficiência respiratória é que nos leva a realizar o ultrassom pulmonar. Com qual objetivo? Auxiliar no direcionamento para um diagnóstico. Por outro lado, os pacientes com suspeita de Covid-19 têm chegado aos setores de emergência, ao pronto-socorro, muitas vezes sem queixa de espineia grave, mesmo às vezes com hipoxemia severa, logo na triagem, no oxímetro de pulso ou na gasometria arterial. Isso me lembra, inclusive, a epidemia de H1N1 em 2009 e 2010. Portanto, pacientes com sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, cansaço aos esforços sem verbalizar como falta de ar, associado ou não à febre, no contexto atual de pandemia que vivenciamos, merece uma triagem mais rigorosa, por vezes com ultrassom pulmonar à beira-leito por profissionais que tenham experiência na técnica. Os achados do Covid-19 na tomografia de tórax já são bem descritos e conhecidos. São características das imagens em vidro fosco no parede pulmonar, distribuído de forma heterogênea e principalmente na periferia pulmonar, atingindo muitas vezes a pleura. Esses sinais já foram descritos em pacientes óligo ou mesmo assintomáticos, que procuraram o pronto-socorro por motivos não relacionados a queixas respiratórias, como politrauma, luxação de ombro e até dor abdominal. Normalmente, a ultrassom pulmonar limita-se à avaliação da pleura e dos seus artefatos. Se a alteração pulmonar não atingir a pleura, não será possível visualizar pela ultrassonografia alterações que possam ajudar no diagnóstico. O vidro fosco na tomografia representa, a princípio, nesse contexto, edema intersticial. E como essa alteração tem sido descrita na periferia pulmonar, ela tem contato com a pleura. Consequentemente, as alterações são passíveis de visualização ao ultrassom. Tendo uma característica heterogênea na sua apresentação pulmonar, algo que eu pude ver nos pacientes com Covid-19, as alterações sugestivas de vidro fosco não são difusas e homogêneas como a gente vê no edema agudo de pulmão, congestão pulmonar ou SARA. As imagens de linha B, no ultrassom, que são artefatos que têm relação com o edema intersticial do vidro fosco, são visualizadas como na tomografia, de forma difusa e heterogênea. Por isso, o exame de ultrassom no paciente com Covid-19, ao meu ver, tem de ser mais amplo, buscando as alterações com uma varredura maior e, por isso, um pouco mais demorada. Uma paciente que tive a oportunidade de atender e avaliar com ultrassom pulmonar beira-leito procurou o pronto-socorro por queixa de tosse seca e intensa e febre há um dia, sem falta de ar. Senhora idosa, trazida por insistência da filha. Monitorizada, PA um pouco mais baixa, não era hipertensa de base, 10,6 de pressão, frequência cardíaca de 80 e saturação de 88-90% em ambiente. Não tinha antecedente de doença pulmonar prévia. Não tinha frequência respiratória aumentada, apesar de que essa avaliação foi prejudicada pela tosse intensa. A paciente estava conversando normalmente, sem fala entrecortada. Feita a avaliação primária, padrão, todo paciente merece ter anamnese, antecedentes, de exame físico que inclui a ausculta pulmonar. Muitas vezes só isso já nos dá o diagnóstico, ou nos orienta para medidas mais objetivas, sem necessidade de grandes aparatos que muitas vezes só atrasam o tratamento sem acrescentar dados essenciais. A ausculta pulmonar nessa paciente era limpa e ampla. Paciente sem sinais clássicos de insuficiência respiratória, ou seja, não apresentava batimento de asa e nariz, tiragem intercostal, retração de fúrcula, não tinha frequência respiratória maior que 25, sem agitação, nada. Se não fosse pela tosse persistente, estaria em casa. Depois da avaliação primária, identificando sinais de alerta, iniciado o protocolo de sepse, com prescrição de antibiótico e Tamiflu, que seria o padrão do nosso protocolo. Ou seja, tratamento padrão para pacientes com alterações ventilatórias com provável foco infeccioso. Temos que lembrar que é isso que salva vidas, não exames. Os exames nos ajudam no diagnóstico, no diferencial, na avaliação de gravidade e na orientação do tratamento. Após o atendimento primário, procedo com ultrassom. Vale lembrar que isso tudo é de certa forma rápido. Em menos de 5 minutos, eu já estava realizando ultrassom, sem atrasar ou atrapalhar o atendimento da enfermagem. No ultrassom pulmonar que eu fiz, vi as alterações de linha B, com distribuição heterogênea em ambos os pulmões, mas principalmente no hemitórax esquerdo. Também identifiquei esses artefatos mais nos ápices pulmonares, colocando o transdutor convexo na região dorsal do paciente.
portanto tive que sentar a paciente na maca. Com esses achados, pude tomar duas decisões. A primeira, de intensificar o protocolo para atendimento de pacientes suspeitos de Covid-19. Isso desencadeou a notificação, aumento na atenção nos EPIs da equipe em atendimento e transferência da paciente para local dedicado ao atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19. Segunda decisão tomada foi a de cautela na hidratação do paciente, já que ela estava com sinais de hidratação EPA limítrofe. Em um paciente inflamado, infusão de volume pode levar à piora do edema intersticial, com consequente piora da hipoxemia, resultando em uma possível intubação orotraqueal precoce. O ultrassom, gente, é uma ferramenta muito importante para nos ajudar na monitorização de pacientes graves, orientando as tomadas de decisão. As imagens do ultrassom mostraram um padrão difuso das alterações pulmonares, regiões com pouco comprometimento e outras com linhas B espessas e coalescentes, parecendo até uma cortina branca em movimento. As linhas B focais e difusas eram o padrão predominante. Os achados da ultrassonografia pulmonar característicos da Covid-19 são as linhas B de apresentação heterogênea, que na evolução apresenta sinais de consolidações subpleurais caracterizadas por uma descontinuidade e aparência grosseira na linha pleural. Na doença mais avançada e grave, identifica-se consolidações nas regiões posteriores e basais. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado no entendimento da função do ultrassom pulmonar nessa pandemia. Abraço.